Foi. 1, 2, 1, 2, 3, go! Felipe Xavier, FX. Thiago Messias. Yes. Estamos ao vivo, diretamente da nossa caixa podcastal dos 9 mundos submarinos. Tentei filosofar aqui, mas não deu certo não, Felipe. Cara, episódio especial de novo, Madness. Fucking Madness. A gente já falou tanto sobre o Madness que a gente vai precisar explicar de novo o que é o Madness. É verdade? Ou você gosta de falar, né? Se você quiser, você pode falar, porque você também manda nessa porra. Eu acho importante a gente explicar, porque a gente nunca sabe onde que um ouvinte novo descobre o The Best Life. E se você não é novo, você pega esse episódio e compartilha com alguém que não ouviu o The Best Life Podcast. Exatamente. Então vamos falar já no começo tudo, né? Indica pros amigos, dá 5 estrelas pra gente no iTunes, segue a gente no Spotify e no Deezer e onde quer que você escute o seu podcast aí, porque isso ajuda para cacete a gente. E nos siga, ou siga-nos no Instagram, Felipe Xavier e Messiah's Journal, os links estão aí, né? Tá tudo aí. E vamos explicar o que é o Madness. O Madness é um projeto que Thiago Messias e eu começamos muito tempo atrás, quando nos conhecemos. Numa galáxia distante. A gente pegava álbuns de bandas que a gente curtia, ou bandas que... Pode ser que o Thiago não conhecia a banda, eu não conhecia, e a gente indicava e a gente escutava por um período e depois a gente trocava ideias sobre esses álbuns. E foi incrível a época que a gente fez isso. Depois a vida aconteceu, não deu pra gente fazer isso sempre, mas agora que a gente tem podcast, agora não, né? O The Best Life deve ter uns 3 anos já, 4 anos. A gente tem que ver quanto tempo de vida a gente tem. Vai comemorar 3 anos. É, ficar de olho aí, hein? Aniversário. Boa. Mas aí a gente voltou a fazer isso recentemente agora em formato de podcast. Então, sempre que você olhar aí no nosso feed e tiver entre parênteses o nome Madness, é episódios em que a gente está discutindo os álbuns que a gente escolheu. E esse é o Madness número 3. Certo? Isso mesmo. E é isso. E para esse Madness do 3, a gente já escolheu no episódio 2, a gente escolheu 2 álbuns e um bônus. Então hoje falaremos sobre 2 álbuns e um a gente vai só mencionar, né, honrosamente. Os álbuns que falaremos provavelmente vai estar na capa do episódio também, né? Aquele esqueminha que você fez do último episódio lá ficou muito bonito. Ótimas capas de álbuns também, né? Vamos combinar. Belíssimo, belíssimo. Maravilhosas. Beleza, então, vamos começar essa parada pra gente... Tem muita coisa pra gente falar. Felipe Xavier daí, Thiago Messias daqui. And this is the Best Life Podcast. Beleza, Felipe, vamos começar então. Cara, a gente escolheu 3 álbuns. Na verdade, o um foi bônus, né? O do Linkin Park, Hybrid Theory. Vamos falar dele rapidão? Isso. Só pra tirar ele do caminho, pra gente focar nos 2, que eu acho que pra nossa pegada era o mais importante, né? Das análises. É importante a gente explicar por quê, né? Por que você escolheu esse álbum aí pra gente ouvir como um bônus? Ah, tá. Eu escolhi ele porque ele agora, nesse ano de 2020, né? Especificamente mais em outubro, ele vai comemorar 20 anos, cara. 20 anos de álbum e eu lembro quando foi lançado. Então, já tô falando que eu sou velho. Você é velho. Eu tinha 15 anos, cara, quando lançou o álbum. Eu tenho 35 hoje, olha isso. Eu tinha 2000? Tinha 8 anos. Nossa! Minha filha vai fazer 6, cara. Meu Deus, você tinha só 2 anos a mais que ela. Exatamente. Nossa, cara, uau. Oh, deu uma tristeza agora. Parabéns, Felipe, por ser mais novo do que eu. Mas não sou tão mais novo mesmo, é menos de 10 anos. Sou menos de 10 anos mais novo que você. Então tá bom, você tem mais barba que eu, então você parece mais velho. Ai. Cara, vamos falar dele rapidão aqui. O Linkin Park, eles saíram aí nessa época, né? Eles lançaram esse primeiro álbum como Linkin Park, como a banda Linkin Park, o álbum chamado Hybrid Theory, que em inglês significa uma teoria híbrida, né? Foi lançado em 2000, em outubro de 2000, e na época, cara, eles fizeram uma revolução musical com esse estilo que mistura um rock alternativo com um hip hop,
hop, e a galera ficava chamando muito isso de new metal, né? Que hoje em dia, vendo a entrevista deles, eles não gostavam e não gostam de ser chamado de new metal, né? Um metal novo, por causa da mistura, né? Várias bandas saíram naquela época, inclusive o POD, My Favorite Band of All Time. E aí, esse álbum, cara, lançado em 2000, ele tem 38 minutos. Ele parece um álbum curto, mas ele é um dos álbuns mais interessantes da época e continua sendo, por causa das misturas, não só melodicamente, mas também liricamente. Aprendi a falar, que é isso, né? Liricamente. E esse álbum, ele, na época eu estava lá, eu estava vivo, eu lembro quando foi lançado, e ele foi muito impactante pra mim, né? E eu, desde então, eu gosto dele, eu escuto ele, e eu venho curtindo ele. E aí, ele tem um valor mais sentimental ainda, depois que em 2017, nosso querido Chester Bennington, vocalista, eterno vocalista do Linkin Park, ele se foi. E é muito interessante porque a morte dele foi dada como ele tirou a própria vida, né? E na maioria das músicas do Linkin Park, cara, ele como principal vocalista, as músicas são muito intensas, né? A letra é muito intensa, fala muito dessas coisas de luta contra alguns vícios, contra coisas da cabeça, abusos, né? E abuso de depressão, droga, abuso né? de álcool, abuso sexual, né? Depressão. Então, cara, e aí, desde o primeiro álbum, né? A gente consegue ver isso sendo expressado nas letras. E isso mexe bastante pra um fã deles, né? Sim, total. O que você tem pra falar aí? Só deu uma introdução, mas a gente pode falar mais rápido dele. Cara, eu não lembro exatamente quando foi que eu conheci Linkin Park. Com certeza não foi em 2000, quando eu tinha 8 anos, mas eu acho que não deve ter demorado muito assim, não. Muito tempo depois não, né? É, porque eu lembro que na época, a primeira música que eu ouvi deles foi In The End. É, que é do primeiro álbum, né? É, virou um hit, né? Assim, muito, muito famoso, assim. Muita gente, sei lá, até quem não é tão fã, assim, de rock, conhece essa música. Essa música deve ter entrado em alguma trilha sonora de alguma coisa que era muito popular. Eu acho que na época tinha MTV pra caramba, então acho que passava o clipe. Eu lembro do clipe e tal, então... Eu lembro de escutar no recreio da escola, cara, no intervalo. Eu morava em Tumbiara, né? Tocava no intervalo, cara. Caraca. Imagina. Mas é uma banda foda, assim, cara. Eles sempre tinham os dois vocalistas, né? Que é o Chester e o Mike Shinoda, né? Isso. O Mike Shinoda sempre numa pegada mais de rapping, fazendo um rapping, um hip hop. E o Chester mais uma pegada entrando no bem potente na questão de refrões. Choruses. Mais potente, gritado, né? Ele tem esse Sim, aspecto rasgado, né? A voz dele era rasgada. E imponente, assim, né? Então eles faziam muito bem essa mistura de vozes deles, né? Sim, total. E é isso, cara. Assim, o álbum, eu tinha feito umas anotações de cada música aqui, mas basicamente as músicas falam muito disso, cara, de divórcio, de abuso, de drogas, de todas essas coisas, até mesmo o início de carreira, né? Que eles estão aprendendo e tudo. Eles já tinham banda antes, né? Então, eles não era a primeira experiência com banda deles, sabe? Mas basicamente é isso, cara. Eles têm, enfim, é um álbum clássico, cara, porque todas as músicas ali a gente consegue escutar fácil. Não tem nenhuma música que a gente pula, não é um tipo de álbum que a gente pula música, né? Que é muito interessante o que eles fazem do início ao fim nesse álbum, né? Um destaque aí pra faixa 2, né? One Step Closer, que é muito interessante, cara. Points of Authority, que é a faixa 4. Essa música, ela entrou naquele filme Little Nick, do Adam Sandler, de 2000, que também tem uma música do POD, né? Que foi tocada nesse filme. Tem o Crawling, né? Que você falou In The End. Então, acho que In The End e o Crawling, eu acho que foram as duas músicas que mais, assim, bombaram na época e acho que até hoje, né? Sim. Que eu acho que são as mais conhecidas do álbum, desse primeiro álbum até hoje, pro pessoal aí da pegada mais recente. Crawling é a minha preferida do álbum. Sua favorita? Eu curto muito, cara. Ela começa muito, muito powerful, assim, com... O Chester, ele começa, tipo, cara, rasgando. Eu acho ela muito foda. É muito massa. Se fosse pra escolher uma, igual eu falei, eu gosto de todas, segue todas, tranquilo. Inclusive, essa In The End, que seria a mais famosinha, né? Se fosse pra escolher uma aqui, eu escolheria Track 2, que é One Step Closer. E pra mim é um álbum 5 de 5, 5 out of 5. Com certeza. 5 de 5. Easy. Beleza. Bota pra tocar um pedacinho aí da Crawling, então, né, pra galera? Crawling? Vou ganhar essa honra? Claro, lógico. De ouvir Crawling? É uma música bonita. Então vamos ouvir aí. O Chester vai chegar metendo o pé no peito aí. Isso. Segura, gente. Pega essa. Crawling in my skin, these wounds they will
Felipe, muito bom. Parabéns. E agora? Você escolhe. Vamos lá, e agora? Falaremos de Tranquility Base Hotel and Casino ou Paddles for Armor? Eu acho que a gente pode começar com Paddles for Armor. Vamos, porque sim. Porque aparentemente todos os episódios agora vai ser a minha escolha primeiro, antes da sua. Não. Ou só o álbum mais polêmico fica pro final, é isso? Eu acho que é. Eu acho que é. Vamos no Paddles for Armor. No último episódio do Madness foi o do Coldplay que ficou por último. Sim. Não era o álbum que era o polêmico, e sim o Coldplay foi polêmico nos últimos anos. Exatamente, exatamente. Tem toda uma história pra isso. Se a galera não entendeu, volta lá, depois que acabar esse episódio, volta no anterior, no Madness número 2, e saca só. Eu e o Felipe temos uma história aí com Coldplay. Beleza, Felipe, comece aí, vai. Paddles for Armor, Hayley Williams. Vamos começar, Paddles for Armor. Então esse álbum ela lançou agora na quarentena, né? Ela lançou enquanto acho que os Estados Unidos tinham acabado de entrar, eu acho, na quarentena e tal. Foi, isso. Bem no início mesmo, cara. Então eu acho que ela tinha provavelmente programas de show. Eu não me lembro se ela tinha turnê programado, alguma coisa assim, mas ela provavelmente tinha algumas coisas de publicidade pra lançar, né? Isso. E aí ela meio que adaptou isso tudo. E eu acho que combinou bem mais do jeito que ela fez, cara. Porque esse álbum é muito intimista, assim. Então, só pra dar um overview pra galera, a Hayley Williams, ela é a vocalista da banda Paramore, que é uma banda... Eles têm uma pegada mais de rock progressivo. No começo eles eram bem aquela pegada emo, né? Isso. Eles eram muito bem reconhecidos por isso e tal. E aí a Hayley, ela... Acho que o Paramore lançou um último álbum agora recentemente. Não sei se foi 2018 ou se foi 2019. O Paramore? É. Não. Paramore foi 2017, né? Que tem... Hard Times. Hard Times. É. Hard Times. Não é o nome do álbum, não, mas é isso aí. Cara, esse álbum é de 2017, cara. Cara, você tá brincando. A gente lembra que a gente gravou? Tem um vídeo nosso falando sobre esse álbum. Lembro, mas 2017, você tem certeza? Não é do ano passado isso, não? Pai, você tá doido? Não, certeza. Caraca, mano. Já tem um tempo, cara. Então, e eu acho que... Mas, enfim, desde algum tempo... After Laughter, o nome do álbum, é isso? Desde algum tempo desse álbum, quando ela tava produzindo esse álbum, já dava pra ver alguns assuntos que ela estava falando, né? Uhum. Eu citei a música Fake Happy aqui, que é uma música que tem nesse álbum, que é uma música que fala de uma falsa felicidade, né? Então, eu acho que nessa época ela já estava lutando contra a depressão e contra alguns problemas relacionados a isso, né? E essa música, ela resume bem mesmo essa época dela, que foi uma transformação que acontece até hoje e acabou virando, acho que um estilo dela agora, né? Não que ela esteja ainda numa depressão, a gente não sabe mesmo, né? Mas ela, pelo que parece, ela vem expressando mesmo o que ela é agora, né? E a gente vê muito nesse álbum agora, enfim. E aí ela lançou esse álbum, ela não lançou ele todo de uma vez, né? Ela lançou ele em partes, ela meio que lançou ele em 3 EPs, e aí ela lançou a primeira parte de um mês, eu não sei se foi de semana, chegou a ter meses de diferença de álbum? Acho que não, né? Acho que foi tipo 1, 2 semanas, assim, ela lançou a parte 1, parte 2, que foi em março e abril que ela fez isso, eu acho. Porque o álbum mesmo inteiro saiu em maio, né? Saiu em maio desse ano, de 2020. E aí ela lançou, você que tem a ficha técnica do álbum aí, eu sei que você é um cara que tem essas informações técnicas, você é o cara que sempre tem as informações técnicas pra gente. O que eu anotei aqui, que realmente foi lançado dia 8 de maio, né? May 8 de 2020. Como eu disse, ele tem as informações técnicas. Ele tem mais ou menos 56 minutos, Felipe. Que eu já vou falar que eu achei um pouquinho longo. Sim. Poderia ser um pouco mais curto pela Concordamos pegada, né? nisso. Concordamos nisso. Uhum. E aí, a ficha técnica diz que é um álbum de art pop. Eu acho bonito demais esse termo, art pop. Em português é pop estranho. Pop estranho. Pop estranho, boa. Outro. Art rock. Rock estranho. Rock estranho. É isso aí. Agora e esse aqui? New Wave. O que é? New Wave aí é onda nova.
É isso aí, onda nova. É uma onda nova. Boa, então a ficha técnica diz isso aí, galera. E Petals for Armor, como que é uma tradução isso aqui, Felipe? Seria pétalas para uma armadura? Eu não lembro se tem alguma... Eu acho que é pétalas como uma armadura, como se fosse isso. Em inglês, quando você fala, tipo assim, vamos supor que tá numa frase, você fala I'm wearing petals for armor, por exemplo. Então, eu estou usando essas pétalas como se fossem armadura nesse sentido, né? Muito obrigado, Felipe. É exatamente isso. E eu achei legal o título, que ele meio que combinou bem, assim, pelo que ela estava querendo trazer. Sendo um apreciador do Paramore, né? Se o pessoal gosta do Paramore, vai causar uma estranheza muito grande quando você escuta esse álbum, né? Mas, você sendo um fã da Hayley Williams, que é o que a gente tem apreciado o trabalho dela nos últimos anos, sim, a gente consegue entender o conceito do álbum, por que ela tá gravando essas músicas, né? A ideia por trás, é lógico, a gente não é obrigado também a gostar de todas as músicas, mas a gente entende, e foi uma experiência legal curtir esse álbum, porque eu vou te falar, Felipe, eu escutei muito, cara, muito esse álbum, principalmente algumas músicas aqui, que depois eu falo delas, eu escutei várias vezes, inclusive umas 2 músicas entrou pra playlists minhas, sabe? Uhum. E ela fala que, até uma anotação que eu esqueci, eu anotei aqui, ó, ela fala do título, né, do álbum, Petals for Armor, ela fala que é uma melhor forma pra ela se proteger sendo vulnerável. Faz sentido. Então, a melhor forma para ela se proteger de não sei lá o que é ela ser ela mesma, ela se ser vulnerável, estar aberta às coisas aí, né, para o que daí vier. E aí tem a loucura que ela fez, né, várias loucuras aí em clipes, né, não, Felipe? Sim. Os clipes dela provam o quão certa é a expressão pop estranho. Art pop, pop estranho, art rock. Eu vou citar uma outra artista que é uma artista de pop estranho. Talvez você não conheça. Quem me apresentou ela foi a minha esposa. Porque a minha esposa, a Paula, como ela canta, então ela gosta muito de artistas que têm vozes poderosas, né? E aí eu acho que ela conheceu essa artista justamente porque a voz dessa menina é muito foda. Ela se chama Aurora. Não sei se você já ouviu falar. Ela é uma cantora norueguesa e ela faz esse pop estranho. Eu vou escolher um álbum dela um dia. Beleza. Porque, sabe quando a gente fica falando mal de pop? E a gente fala mal de pop quando o pop, ele é um pop vazio, só pra fazer sucesso. Existem pops conceituais, pra caramba. Certo. Atualmente, eu acho que uma menina que tá super em alta aí, que eu não curto tanto, que é a Billie Eilish, ela faz um pop super experimental, conceitual, super estranho. Não é a minha pegada, não é a minha vibe. Nem eu a não minha. consegui escutar um álbum inteiro dela, eu escutei algumas músicas e não é pra mim, mas eu respeito, mesmo que não seja a minha pegada, eu acho super foda ela pegar um estilo que, sei lá, tá prostituído, sabe? E aí ela coloca um conceito. E essa menina, a Aurora, ela, além dela fazer o pop estranho, os clipes dela, brother, é pop estranhíssimo. Ela canta em inglês, Felipe? E ela canta muito. Ela canta em inglês. Pra você ter noção, eu vou deixar o link pra galera ver. Tem um show que ela gravou na Noruega e ela gravou o show em como se fosse eu acredito que seja uma igreja na Noruega. E aí a igreja é estranha. Ela grava e aí ela tem os instrumentos de pop, mas tem uma orquestra tocando junto. Sei. E ela tá com uma meia na mão. Ela tá cantando assim. E ela usa aquela... sabe aquela meia calça? Sei. Ela usa aquilo de luva. Jesus Christ. E ela fica fazendo uns negocinhos. Eu não gosto muito de ficar assistindo ela porque ela é estranha. Art pop total, né? Ela é bonita, tipo, novinha, assim. É toda o padrãozinho norueguês lá, branquinha, loirinha e tal. Só que ela é muito estranha, cara. É muito estranha. Só que ela canta muito, cara. Ela canta muito. Mais estranha do que a Bjork? Cara, eu nunca vi a Bjork. Que a Bjork é estranha pra caralho. Eu já ouvi, mas eu nunca vi. Não, mas depois a gente vai entrar esse pop estranhíssimo. Mas enfim, a Hayley, ela tá bem iniciante em comparação a algumas dessas meninas aí do pop estranho. Pop estranho, você sabe que vai entrar pro The Best Life Quotes, né?
A gente tem que ir salvando isso aí, porque depois precisa virar camiseta, caneca, pra gente ganhar dinheiro com isso aqui. Exatamente. Mas então, e aí eu gosto porque, diferente, por exemplo, do álbum do Paramore que ela fez, porque pra mim, do último álbum do Paramore, né? Porque eles tiveram uma mudança muito grande e tal, e eles abraçaram o pop mesmo, e aí só o pop, não foi o pop estranho. E aí eu gosto muito mais do que ela fez aqui, sabe? Aqui eu vejo muito mais conceito, muito mais personalidade. Eu consigo ouvir o álbum e falar, tipo assim, cara, aqui tem essência, sabe? Aqui tem insumo, aqui tem coisa pra gente apreciar muito mais do que no último álbum do Paramore, saca? Sim. A gente vê esse distanciamento mesmo e essa diferença que vem, né, esse último álbum deles, né, do Paramore com esse álbum agora dela. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção, cara, é a influência que ela tem ali de Radiohead. Em alguns aspectos do Radiohead, que também é uma banda que eu gosto bastante, não sou extremamente fã, igual tem um amigo meu que é o Juliano, ele é muito fã, né? Eu gosto muito do Radiohead, tem muita coisa do Radiohead que eu gosto. Tem um álbum só do Radiohead que eu não dou conta de ouvir, que é muito experimental, é muito... Enfim, eu não vou falar experimental, né? Porque, sei lá, anyway. Cuidado com o tiro no pé com o experimental, porque no segundo bloco a gente tem um negócio aí. Nada de experimental, caralho. Não, mas eu sei o que você tá querendo dizer, mas é isso, assim, mas o que eu quero dizer do Radiohead, que também, pra eles, na época, quando eles começaram a mudar um pouco, a incorporar mais, que é o que o Arctic Monkeys fez agora, que o Radiohead já fez lá atrás, há muitos anos atrás, a galera falava de experimentalismo, né? Então, aqui eu vejo a Hayley Williams fazendo uma coisa que é natural, seria natural ela fazer para um álbum solo pra ela, né? Pra ela fazer, nesse ponto, né, da carreira dela. E então, assim, eu vejo essas influências ali. Tem outras coisas que ela usou de elementos ali, porque a gente vê muito samples, né, muita coisa eletrônica acontecendo. A gente vê a melodia da voz dela sendo apresentada também, muito belíssima, porque a voz dela é muito gostosa de ouvir, cara, né? Então, tá tudo certo. Sim, ela canta muito. Canta demais. E aí, cara, vamos falar aqui rapidão aqui dos pontos, só dos pontos mais altos do álbum, que acho que aí a gente escolhe uma música e depois a gente fala só de alguns pontos negativos aqui. Aqui, cara, eu queria falar só da primeira música, que eu acho que é minha favorita, vou te falar, viu, cara? Eu gosto muito desse álbum, dessa música. Você sabe que eu sou um cara de músicas, de primeiras tracks, acaba virando minha favorita. Esse aqui é Simmer, é a minha música favorita do álbum. Eu gosto demais e ela entrou pra uma playlist minha. A letra é legal, o que ela faz com a voz dela e os mix que são usados aqui nesse álbum é muito legal, cara. Ela começa o álbum falando assim, ó, rage is a quiet thing. Ó, ela fala que a raiva, esse rage, é uma coisa quieta, né? You think that you've tamed it, e você acha que você domou ele, but it's just lying it wait. Mas isso está apenas, como é que é? Mentindo. Não, aqui não é mentindo, aqui é quieto, né? Quieto, deitado, pera, né? O lying de deitado, né? Deitado. Aí ela fala, oh, rage, is it in our veins? Oh, a raiva está nas nossas veias. Feel it in my face when I least expect it. Sinta a raiva no meu rosto quando eu menos esperar. E aí ela fala give in. Quando ela fala give in, eu acho mais, porque ela fala bem rápido, né? Aí esse give in é de se entregue, né? Se entregue. E aí vai. Eu acho legal esse início de álbum, cara. Começando um álbum dessa forma. Eu gosto principalmente porque ela começa falando, né? O rage. O jeito que ela canta é como se ela tivesse, de fato, uma raiva contida, sabe? Que ela faz com a voz e parece que ela tá cantando. O jeito que ela abre a boca parece quando você tá meio que cerrando os dentes, assim, sabe? Então eu acho que tudo faz parte da construção da música, assim, do esqueleto da música. Não é a minha música preferida do álbum, mas é uma das melhores. Tipo assim, eu acho que top 3 aqui do álbum, a Simmer com certeza está, cara. Legal. Eu vou falar aqui rapidinho, então, só de uma segunda música, cara, que é a Leave It Alone também, que é na sequência. É muito legal. Na verdade, olha aqui, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. As 6 primeiras músicas eu acho muito legal. Eu acho que é uma sequência de músicas legais. Então, Leave It Alone legal. Aí a Cinnamon já é um ponto forte pra mim também, que é a faixa 3. Eu gosto muito dela. Cinnamon significa canela. Eu achei estranho quando eu vi o nome dessa música. Cinnamon, né? Canela. E até agora eu não entendo muito bem por que ela pôs o nome dessa música, não. Cara, eu acho que a Cinnamon é uma das mais experimentais. Sim. Até mesmo porque aí, por exemplo, a letra é uma letra
pequena, ela não fala muita coisa aqui. Porque ela começa com Aí ela fala assim, on the walls of my home, there are signs that I'm alone. Aí ela fala assim, nas paredes da minha casa, existem sinais de que eu estou sozinha. I keep on every night, I keep on every light. Eu deixo todas as luzes ligadas. Talk to my dog, he don't mind. Eu converso com meu cachorro e ele não se importa com isso. Aí vai de novo, né? Aí ela continua aqui, ó. Eat my breakfast in the nude. Quer dizer, eu tomo um café pelada, né? Nua. Lemon water, living room. Água com limão, sala de estar. Home is where I'm feminine. Ela fala que o lar, né? Meu lar é onde que eu sou feminina. Smells like citrus and cinnamon. Então aqui cheira, né? Cheira como citrus e canela. E aí vai, basicamente é isso. Então é isso, cara. Então eu vejo que ela tá falando ali da vulnerabilidade dela. Onde que ela está na casa dela. Enfim, aqui a gente entende, lógico, por que ela pôs cinnamon, mas causou uma estranheza, assim, né? Falei, que interessante. É diferente, vem na pegada do experimentalismo dela, né? Nessa hora que você tava falando aí, que você tava falando das frases que ela usa, eu lembrei de eu não faço a menor ideia de onde ela tirou, talvez ela já tenha visto isso em algum lugar, não estou falando que é uma referência, mas o Douglas Adams é o escritor de Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu peguei o livro aqui pra ver se eu acho algum exemplo de quando ele faz isso. De construção das frases? Quando ele te fala onde você tá. Constrói o cenário com... ele constrói o cenário com frases, então ele fala bem assim, casa, neve, raiva, e aí você já entende, entendeu? Ele já sabe onde que você tá e como. E é dividido, tipo assim, não é vírgula, sabe? É casa, ponto final, neve, ponto final. E aí, tipo, ele faz isso meio que numa linha, e aí depois ele continua a narrativa, sabe? Legal. Então eu acho que ela meio que vai colocando isso. Ela vai falando pequenas frasezinhas e aí te ambienta onde você tá. Eu não lembrava isso do Douglas Adams. Eu já li todos lá, mas eu não lembrava disso. Que legal, cara. E aí eu gosto dessa música. Eu gosto dela, da Simmer, do Cinnamon, né? E tem o Creeping também, é uma música bem diferente que ela faz. Sim. Sudden Desire já é uma mais suave, né? Eu acho. E aí vem a Dead Horse, que aí eu gosto dessa, cara. Eu gosto da Dead Horse. Dead Horse, minha música preferida do álbum. Então já começa a falar aí, vai. Cara, eu gosto... Assim, a gente tá comentando aqui, como a gente disse, o álbum ele é meio que dividido em 3 partes, né? Até se você entrar no Spotify, em qualquer plataforma de streaming, você vai ver que ele tem como se fosse um discozinho de vinil, né? E aí ele tem as 3 partes separadinhas, como se fosse lado A, lado B e lado C, que não tem jeito de ter isso no vinil, mas é como se fosse um lado C. E aí, pra mim, a melhor parte do álbum é a primeira, que são as 5 primeiras músicas. Apesar da música que eu mais gosto estar na segunda parte. Então, pra mim, você começa o álbum e aí ele tem uma... Tipo assim, é super experimental e aí você tá vendo um negócio muito doido. E aí chega na Dead Horse, que também é experimental, mas eu gosto que ela meio que começa falando tipo assim, sorry, I was in a depression. Yeah. E aí, eu acho que é a hora que ela fala, tipo, que ela abre assim, saca? Ela fala, tipo assim, foi mal. Desculpa aí pela minha... Eu tava meio zoada. Desculpa aí, eu só tava com depressão só. Só tava meio zoada. E aí, tipo, e aí eu gosto pra caramba dela, sabe? Eu gosto da letra, eu gosto da pegada da música. Da pegada da música, Clipe é legal também. Viajadíssimo. Muito. Mas muito legal. Eu concordo com você aí, que você tá falando. Eu acho que minha segunda música favorita seria essa, Dead Horse. Ele abre essa segunda parte, né, assim, é muito interessante, né? Tem uma parte na música lá que fala assim, quando ela fala, I beat it like a dead horse, I beat it like a drum, I stayed with you too long, skipping like a record, I sang along to silly little song. I beat it like a dead horse é uma comparação, assim, né? Como se ela tivesse, assim, batendo, esse beat aqui vem de bater, né? Quando você bate alguma coisa. Eu só não entendi, eu queria ver contigo. Qual que seria a pegada que ela quis dizer, I beat it like a dead horse? Eu acho que ela deixa um pouco dúbio, saca? Porque eu acho que esse beat aqui, se a gente pegar a letra pra ler, é beat de bater, né? Bater. E pode ser de coração também, de como se o coração dela estivesse batendo. Então, eu acho que ela tem um paralelo entre I beat it like a dead horse, que a dead horse, coração não bate, né? Porque o cavalo tá morto. E aí, eu acho que tem... E aí, até mesmo ela, na segunda linha, ela fala I beat it like a drum, né? Porque aí eu bato... Exato. Então, eu acho que são 2 extremos, sabe? Boa. Porque aí, depois ela tá falando assim, ó, ou I stayed with you too long. Na minha interpretação, pra mim, ela é ela analisando um relacionamento dela em que tinha
tinha altos e baixos, né? Que é como se fosse, tipo assim, o baixo era muito baixo, porque eu fiquei, tipo, como um cavalo morto. E o alto é uma bateria, sabe? Então, parece que quando era bom, cara, era incrível, mas quando era ruim, era morte. Era uma morte. Saca? Boa. Legal. Eu não pensei nesse jeito. E eu vou te falar uma coisa que eu meio que me identifiquei um pouco, saca? Aham. Porque ela tá falando de algum relacionamento passado dela. E eu identifiquei com um relacionamento passado meu, que, tipo, que é assim também. Que, pelo menos, já foi assim, né? De que, tipo, putz, era incrível, mas ao mesmo tempo tinha umas coisas muito ruins. Os extremos, era bem extremos mesmo. Sim, né? Acho que talvez tenha sido uma junção, porque eu gostei muito da musicalidade também, né? Apesar de eu me preocupar com a letra, mas a coisa que primeiro me chama a atenção é justamente a música mesmo, a melodia, né? Muito bom, cara. E aí, seguindo, cara, o álbum é grande, né? Igual a gente falou. Tem a My Friend, que é logo depois, é interessante. Assim, deu uma caída, pra te falar a verdade. Aí entra a música lá, Roses, Lotus, Violet and Iris. Essa eu gosto muito, velho. Gosto muito dessa. E até eu recomendo que a galera aí depois escuta ela inteira. Não escuta o álbum e tal, mas essa aqui é um ponto alto pra mim do álbum. Que, assim, pra mim, cara, infelizmente depois dá uma caída, assim, cai bastante o álbum. Eu me peguei várias vezes escutando esse álbum. Na hora que passava essa música aqui, eu perdi um pouco o interesse, sabe, do álbum. Então, pra mim, os pontos negativos seriam esses, assim. O álbum muito longo, às vezes ela poderia ter cortado umas 3 músicas ali, de alguma forma, né, que continuasse fazendo sentido ainda, pra manter um pouco mais enxuto, pra manter o ouvinte escutando o álbum inteiro. Porque é legal, a gente que gosta de escutar o álbum inteiro, seria legal, acho que fluiria melhor. Daria pra gente ficar no álbum inteiro ali, numa sentada, entendeu? Sim, eu tenho essa impressão também. Eu acho que depois da metade dá uma caída forte, assim. Eu acho que não é nem das músicas, mas eu acho que é no ritmo mesmo. No ritmo também, isso, no ritmo. É no ritmo do álbum. Eu acho que talvez porque ela deixou meio que o ouro tudo juntinho, sabe? Na primeira parte. Então eu acho que se ela tivesse distribuído melhor e, de fato, tirado umas 2 ou 3 músicas que, sei lá, por exemplo, Watch Me While I Bloom, eu acho chatíssima a música, tipo... Então, tipo assim, tem algumas músicas que não. Sugar on the Rim também... Não, eu também não gosto dela. Não rola. Poderia ter tirado e lançado, às vezes, como um B-side ou um EP depois, né? Sei lá, mais agora pro fim do ano e tal. Mas é isso. Então, assim, por causa disso, cara, eu vou no 3 out of 5. Eu vou no 3 de 5. Minha nota é 3 de 5 pro álbum. Por causa disso, assim, pelo desinteresse que eu tive nessa parte aí do fim do álbum. Apesar que, realmente, esse início de álbum aí, a metade do álbum é incrível. E tô sempre escutando. E é isso. E você? Eu acho que dava pra ela ter compilado num álbum de 10 músicas, que seria, assim, um álbum sensacional. Conciso, direto, né? Sensacional, também acho. Cara, pra mim, 3,5. Boa. 3,5, eu compartilho da maioria das suas opiniões aí, finais, mas eu dou um 3,5 porque eu gosto da experimentação, sabe? E é o que a gente comentou no episódio, no outro Madness, que a gente tava comentando do Coldplay. O Coldplay, ele não dá ponto sem nó. Mesmo quando ele erra tentando ser conceitual e tá experimentando. E eu acho que aqui é isso. Eu acho que aqui ela, sei lá, entrou no quarto dela lá e começou a viajar. E vai sair coisa ruim. Eu acho que vai sair. Normal. Acho que nenhum artista consegue, sabe? Ser 100% foda. Cara, só um parênteses. A gente precisa falar sobre The Killers de novo. Mas assim, é porque tem um álbum novo do The Killers, né? E eu tô gostando bastante dele. E você odiou, obviamente. Tô gostando bastante dele, mas a gente precisa falar sobre ele. Enfim, continua. Mas aí, cara, eu dou esses 3,5 justamente porque metade do álbum é muito, muito bom. A outra metade eu acho que é descartável. Mas eu ainda dou esse meio a mais aí justamente pela coragem, saca? Effort. Isso, não, mas é total. Pela coragem. Pela coragem, não só na experimentação. Eu ia falar, experimentalização, que é isso? Não só pela experimentação que ela faz, mas pelos temas que ela toca no álbum. Isso é um ponto fortíssimo. Eu acho que isso é maravilhoso, cara. Eu acho que, infelizmente, muita gente perde em aprender alguma coisa por não ver isso em um álbum inteiro, né? E pegar só músicas soltas. Maravilha, cara. Eu não gosto de dar nota picada. Eu te falei, então se fosse pra dar 3,5, eu daria 4 e tal.
legal, então por esses motivos que eu falei, eu vou no 3 só, mas assim, ela é um álbum que eu, pelo menos a metade dele, eu sempre tô escutando. E aí, nós vamos escolher qual música pra galera sentir um gostinho aí? Não, a sua preferida, eu acho que a abertura do álbum ela diz muito sobre o álbum. Eu acho que se você não curtir tanto a primeira música, eu acho que você não vai curtir o álbum. Acho que ele seta bem, sabe? O estilo do álbum. Então eu acho que ela rola a primeira. Beleza, solta o som. Então vamos de Simmer. Simmadão. Simmer down. Wrap yourself in petals. Wrap yourself in petals. Wrap yourself in simmer down. Control. There's so many ways to give in. Eyes closed. Another way to make it to know how to draw the line between wrath and mercy. Gotta simmer, simmer, simmer. E agora, Thiago?
Agora. Meu momento favorito, esperado. Cara, eu tô com 2 anos esperando esse momento. Entalado Eu aqui, tô com né? 2 anos esperando. Por quê? Porque o álbum foi lançado em 2018, 11 de maio de 2018. E o álbum se chama Tranquility Base Hotel and Casino. É o 6º álbum de estúdio do Arctic Monkeys, dos Macacos do Ártico. É um álbum que tem 41 minutos, o álbum inteiro, de cabo a rabo. E aí, né, a ficha técnica lá diz que é um álbum lounge pop, space pop. O que é um lounge, Felipe? Seja lá que porra é essa que quer dizer, cara. Lounge pop. É um pop pra você escutar na recepção do hotel, é isso? Num corredor ali, sossegado, tomando whisky. E o mais interessante que eu vi aqui é o psychedelic pop. Um pop psicodélico. Esse eu concordo mais. Isso, não, faz sentido. Mas enfim, aqui o Arctic Monkeys, cara, só pra introduzir mais um pouco, eles são uma banda, eles surgiram em 2005, né? Eles são britânicos, lá de Sheffield, e eles surgiram em 2005 com o avanço da internet, né? No mundo, e eles ficaram famosos na internet. Então eles lançaram o primeiro álbum deles super rápido, é um álbum de rock, um rock acelerado, e com guitarras e baterias, e alto, e, cara, muito bem executado, assim, então foi muito sucesso. E aí eles repetiram esse sucesso no segundo álbum, né? Eles colocaram alguns elementos só nesse segundo álbum, mas mantiveram mais ou menos a mesma vibe, né? E aí depois os caras vieram com o terceiro álbum, cara, já começou a mudar tudo. Então a partir do terceiro álbum, eles começaram a mudar na sonoridade deles, eles colocaram uma sonoridade mais densa nesse terceiro álbum, pegaram mais pitadas de outros estilos de rock e adicionaram ali. Eu vejo o Alex Turner como um dos melhores lyricistas que tem aí, de songwriter, né? Escritor de música. Eu acho que ele foi melhorando cada vez mais nesse terceiro álbum e dali pra frente. E aí, a cada álbum, cara, que eles lançaram, eles deram um jeito de trocar um pouco, mudar um pouco e adicionando um pouco mais de referência, de coisas que eles gostam, né? Que eles têm como referência na parte do rock, do pop. Enfim, chegaram num álbum de 2013 com o AM, né? Um álbum, entre aspas, assim, um pouco mais voltado pro rock também, no sentido mais acessível pra galera da época, porque ele ficou muito famoso, cara. Eles tiveram alguns elementos ali de... Ele é mais pop também, mais né? pop, e aí eles, tanto é que eles, assim, explodiram mundialmente nessa época. Eu conheci eles em 2006, um pouco depois que eles lançaram o primeiro álbum. E aí eu fui ver eles ao vivo, cara, no Lollapalooza em 2012. Eu realizei esse sonho aí. Aí um detalhe importante falar que o Alex Turner, o vocalista e guitarrista, ele é multi-instrumentalista, na verdade. Nessa época, cara, em 2013, eles já vinham de turnê assim, muito pesada. Estavam tocando no mundo inteiro. Ele já tinha um projeto paralelo com um outro cara que se chama The Last Shadow Puppets, que eles misturam também mais uma pegada pop com, enfim, é interessante a gente depois The Last Shadow Puppets é legal pra caramba, muito legal, cara. né, cara? Eles têm 2 álbuns, a gente pode falar depois deles, desses 2 álbuns. E aí, cara, ele já vinha até produzindo outras pessoas com músicas um pouco mais calma, mais experimentais até, e eu já vi ele cantar, fazer versões do Arctic Monkeys num formato mais suave, mais violão e voz, mais calmo, e no piano também. E aí, engraçado que aí depois eles finalizaram o torneio de 2013 e aí ele veio e fez mais um álbum com Last Shadow Puppets e ficou uma pegada muito gostosa, cara, que aí eu imaginei já a partir daí que um próximo álbum do Arctic Monkeys sairia um pouco diferente, porque eles sempre mudaram de um álbum pro outro do Arctic Monkeys. Então, só tô te falando isso pra te falar que eu estava me preparando por alguma coisa que vinha a acontecer com o Arctic Monkeys. E não deu outra, cara. Eles fizeram todo um suspense, né? E aí finalmente em 2018 eles começaram a dar as primeiras dicas, as primeiras coisas do que ia acontecer com o álbum do Arctic Monkeys, que foi lançado em 2018 em maio. Nesse álbum, isso é uma longa introdução, né? Nesse álbum eles tiraram totalmente as guitarras que eram bem presentes, né? E as baterias marcadas bem presentes da sonoridade, cara, e eles colocaram total o piano, das músicas baseadas todas no piano, que inclusive em várias entrevistas ele fala que é um piano
piano. Inclusive, tem uma música que ele fala que é um piano da Steinway, que fala? Steinway & Sons. É uma marca famosa de piano, né? Que ele ganhou de presente lá, acho que dos 30 anos dele, ele ganhou esse piano. E aí, nessa época, ele tava totalmente sem ideias de fazer músicas com guitarra. E aí foi quando entrou o piano na vida dele lá naquela época, e ele começou a ter várias ideias. E aí ele falou que o álbum foi baseado, né, em piano, diferente das guitarras presentes nos álbuns anteriores, né? Então, eles fizeram um álbum um pouco mais baseado nisso aí. Beleza, pronto, minha introdução, vai. Tá, eu queria falar que a arte desse álbum é incrível. É incrível. Eu acho muito foda a capa dele. O Alex que fez. Porque eu acho que ela é tão viajada quanto o álbum, assim. Eu acho ela maravilhosa, cara. Acho ela lindona, assim. Tem um fundo preto e aí tem umas formas geométricas e tal. E tem uma coisa como se fosse botão de amplificador e tal. É bonitona, cara. Bonitona a capa. O Alex fala que ele fez essa capa aí, manual. Ele fez os recortes, ele montou, baseada na experiência do álbum mesmo, como se fosse alguma... Eles falam, durante todo o álbum, eles falam de experiências que eles constroem um mundo, eles constroem um personagem, constroem acontecimentos, né? E experiências lunares, como se fosse... Remete muito ao nome do álbum, que se chama Tranquility Base Hotel and Casino. Esse Tranquility Base é uma base lunar que tem exatamente esse nome, né? E aí eles utilizam como se tivesse um hotel / cassino nessa base lunar. Então esse modelo da capa aí é como se ele fosse reproduzindo isso, né? Esse hotel, cassino nessa base lunar. Muito louco. É mais ou menos isso. Então essa é uma introdução para falar dessa característica aqui, dessa ficha técnica que eles falam lounge pop, space pop, um psychedelic pop. É como se fossem músicas que você escutaria nesse tipo de ambientação, lembrando... Na Lua. Lembrando que inspiração dele também, filmes daquela época, qual que é aqueles filmes lá dos diretores que você vai me falar melhor do que eu, que é o... 2001, Odisseia no Espaço, né, o Blade Runner, são aqueles filmes que representam uma utopia, não sei, cara, esses termos de filme aí, assim, esse tipo de filme aí, ó, o 2001. É como se fosse, talvez, um álbum de ficção científica, saca? Exatamente, por isso que eles falam desses nomes aqui, ó, esses filmes antigos que se passam na Lua, no espaço, é como se fosse aquilo, as músicas para aquilo lá. Porque o 2001 é exatamente igual a esse álbum. De repente tem um bebê gigante, de repente tem uns macacos rodando um monolito. E é isso, cara. É isso. O Arctic Monkeys nesse álbum é isso. Ele abraça a insanidade e vai, assim. Isso. A questão de melodia, de instrumentação, ficou muito destoado, distante do que a gente estava acostumado e gerou muita estranheza, cara, pra galera mais modinha, vamos dizer, de Arctic Monkeys, porque eles têm as músicas pops, que é bem melódica, que é bem catchy. Tá me chamando de modinha porque eu não né? Porque você não curtia Arctic Monkeys. O melhor álbum do Arctic Monkeys é o primeiro álbum. Whatever People Say I Am, That's What I Am Not. Esse álbum é maravilhoso, cara. Ele é maravilhoso. E é o engraçado que não existe outro álbum do Arctic Monkeys parecido com ele. Que é igual. Não tem. Isso é um problema, porque eu queria outro álbum nessa pegada e eu só tenho esse. Mas o segundo ele tem mais ou menos uma levada dessa. Então você tem como se fosse mas já muda, já muda muito. Então, o que acontece? O que eu vejo do Arctic Monkeys é o seguinte, ele tem um estilo em um álbum, aí ele passa pro próximo, ele ainda leva um pouquinho do estilo do anterior e aí ele viaja. Aqui nesse álbum, parece que ele juntou com o Jack White e entraram os dois, e foram os dois pra Lua. Exatamente, foram os dois pra Lua sem guitarra. Peraí que eu vou ter que anotar isso aqui, ó. The Best Like Quotes. Juntaram com o Jack White, foi pra Lua. Arctic Monkeys. Ai, cara. Mas Jack White foi pra Lua. Porque, vamos falar sério. Jack White, pra quem não sabe, o Jack White é o vocalista do The White Stripes, né? E aí ele tem sua carreira solo. E o último álbum dele, que é um álbum de 2018, é o Boarding House Rich, é a mesma coisa desse álbum aqui. Tem música que você não consegue entender direito.
É uma viagem, cara, inexplicável. E tipo, eu gosto do álbum, desse álbum experimental pra cacete do Jack White, mas, assim, eu gosto de algumas músicas, eu não gosto do álbum inteiro, assim, porque é too much. É muito experimental, saca? O diferente um pouco porque eu sou fã também do Jack White, mas esse álbum experimental do Jack White eu voltei poucas vezes nele. Diferente do Arctic Monkeys, eu não tô tentando ser nenhum fanboy aqui, nem nada não, do Arctic Monkeys, mas é porque eu gosto, cara, isso me agrada. Por exemplo, esse álbum me agrada, eu escuto ele muito, cara, assim, eu escuto ele sempre, sabe? É um tipo de música que me agrada, não só por causa tem algumas duas músicas nesse álbum que eu dou um skip às vezes, mas porque o que eles estão falando ali no álbum, né? Quais são as músicas que você não gosta desse álbum? Não é que eu não gosto, eu dou um skip às vezes. Você pula, você não gosta. Você pula a música porque não gosta. É porque eu cansei mais rápido do que as outras, olha só, eu vou te falar então, você me perguntou, eu vou responder. A que eu pulo é a Golden Trunks, eu às vezes pulo, né? Às vezes. E que é a faixa 5. E a faixa 7, que é o The World's First Ever Monster Truck Front Flip. Essas duas aqui. Como sonoridade, como influências musicais, esse álbum aqui, eu vejo muita presença do David Bowie, né? Na época o David Bowie fazia algumas experimentações e até mesmo falando de coisas, né, no álbum que o Arctic Monkeys vem falando aqui, sobre solidão, estrelato, ficção científica, que é basicamente a temática desse álbum do Arctic Monkeys. Pink Floyd e David Bowie, né? Essas duas referências, o Pink Floyd como banda e o Bowie como um artista, é muito pesado aqui o que o Arctic Monkeys trouxe. É igual eu falei, falando de solidão, ficção científica e estrelato, né? Tem várias músicas que exemplificam muito bem isso. Lá pegando aqueles estilos de música do Bowie lá dos anos 60, do Pink Floyd dos anos 60 e 70. Então tem muito disso. O Golden Trunks, você falou que pula, é uma das músicas que mais parece música, é Golden Trunks, aí você pula ela. Que jeito. É uma das músicas que parece que tem uma melodia, sabe? E vai. Parece uma música normal. Uma estrutura normal. Mas ó, então, quando você escolheu esse álbum, eu falei assim, puta, mano, Fudeu. fiquei surpreso. Que merda. É, porque quando saiu esse álbum, cara, pra mim foi estranhíssimo ouvir, assim, a experiência foi estranha. Mas aí, eu acho que eu comecei a acostumar, depois de ouvir algumas vezes, eu comecei a acostumar. E aí, hoje, por exemplo, não é um álbum que eu fico voltando pra ouvir, mas tem algumas músicas que eu volto e escuto. No caso, The Ultra Cheese. The Ultra Cheese é a única música que parece música nesse álbum, pra mim. Que é a última música. Pra mim, a primeira música é legal, cara. A primeira música é legal, a letra dela, cita Strokes, pô, legal. Só isso, Cita The Strokes. Cita The Strokes é legal, cara. Poxa. Ele começa o álbum falando I just wanted to be one of the Strokes. Eu apenas queria ser... Exatamente. Como eu falei, esse álbum, ele pega a visão de um personagem falando do estrelato, falando de solidão. E aí, é como se ele fosse um personagem nessa base lunar, né? Num cassino, num hotel lá na Lua. E aí, é como se ele estivesse falando disso mesmo. Então, parece muita ficção científica. E, ao mesmo tempo, eu vejo ele falando dele mesmo. Porque ele sempre se mostrou um fã dos Strokes. E aí ele começa o álbum falando I just wanted to be one of the Strokes. Eu apenas queria ser um dos Strokes. Isso eu acho muito legal, porque aí a gente vê e fala assim, porra, é um personagem, mas assim, eu acho que pode ser que ele tá aqui, ele pode ser ele mesmo ser esse personagem, né? Porque realmente, todas as letras do álbum, todas as músicas foram escritas por ele. Ele que escreveu a porra toda, né? As letras, né? Então ele tem toda essa pegada aí nas letras. E aí, o que a gente pode falar aqui? Aqui nessa primeira música, ele fala do Star Treatment, né? O tratamento estelar. É como se fosse um tratamento de... Vamos supor, você tá num lugar, né? Num hotel 5 estrelas. E aí é como se fosse ele falando disso, né? Ele tá num lugar que ele tá recebendo um tratamento de alto nível. Só que aí ele vai discorrendo sobre várias coisas, né? Assim, que acontece. Eu tô abrindo a letra aqui, só pra ficar mais fácil pra eu falar. Só um minuto. Pode ir falando aí também, se quiser. Eu já falei. Só isso que você vai falar? Acabou. Caralho. Beleza. Você escutou porra nenhuma esse álbum, Felipe? Eu escutei, cara. Eu escutei várias vezes. Vou pedir pro pessoal do Spotify me mandar um registro aqui de quantas vezes eu escutei esse álbum. Eu não escutei esse álbum na mesma quantidade de vezes que eu escutei os outros, mas eu escutei o suficiente
pra ter a minha opinião a mesma. Não, eu entendi. Mas beleza, vamos lá. Deixa eu passar então, falar um pouquinho sobre a temática, né, que eu falei, que é a questão do estrelato, solidão, enfim. Ele começa falando, lembra, como se fosse ele o personagem falando todo do desabafo ali. E aí, ao longo do álbum, eu fui percebendo que ele tá fazendo uma crítica pesadíssima à sociedade, lógico, e dessa indústria musical, que é o que eles passaram por tudo isso. Fizeram turnês e turnês e sofreram, assim, não é que sofreram, não vou falar sofreram, mas passaram por várias coisas, assim, sobre a questão da música, ganharam prêmios e tudo, daquela exploração musical de gravadoras e tudo que aquilo lá traz, né? E ele começa o álbum falando, eu queria apenas ser um dos Strokes, que lembra que os Strokes são uma banda que começou simples, do rock and roll, fazia bem simples e tal. Aí ele fala assim, ó, agora olhe pra bagunça que você me fez fazer, né? Hitchhiking with a monogrammed suitcase. Quer dizer, viajando por aí, esse hitchhiking, pedindo carona, com uma mala de monogrammed. Não sei traduzir isso aí não, Felipe. Quer dizer, viajando por aí, o mundo afora com uma maleta. E aí ele vai falando dessa primeira música, tocando noite a noite, noite após noite, e sendo bem, e ficando nos melhores hotéis, e tendo todo aquele charme, aquele glamour de uma banda de rock, né? É legal que esse Star Treatment é o nome da música, né? Ele acaba ficando meio dúbio, né? Que ela é Star de estrela do rock, por exemplo. Isso. E a temática do álbum é toda espacial, né? Então, Star Treatment, ele pega... Acho que ele tem essa brincadeirazinha aí com as palavras. Essas nuances aí, cara, que eu acho muito legal, a riqueza de letra que o cara faz. E aí, ele vai na segunda faixa, ele fala One Point Perspective, que é a perspectiva de um lado só, de um ponto de vista só. E aí, é uma música que parece que ela não é uma música terminada, porque ele vai só falando ali, não repete refrão nenhum, e aí só no teclado, sabe, numa bateria bem suave, e aí ele tá falando aí, ó, dancing in my underpants, né, dançando com as minhas cuecas, só de cueca, eu vou me candidatar para um cargo de governador, né, de governante, eu vou formar minha banda cover, uma banda de cover, e aí ele vai descrevendo isso aqui, é como se ele estivesse ali num lugar, sozinho, pensando sobre uma coisa mais simples, né, sem querer ter aquele todo estrelado, né? E, enfim, a letra é interessante para quem entender inglês seguir isso aí, né? Tá, aí tem American Sports também, que ele fala de esportes americanos, que ele até fala assim, ó, começa falando assim, ó, quando você olha, você fica olhando para o planeta Terra lá do espaço, né? Isso, ele não te limpa, não limpa esse olhar estúpido da sua cara. Então aqui é como se ele estivesse lá, cara, nesse lugar, nessa ambientação, olhando, né, da sua cabine lá estrelar, olhando pra Terra, né, olhando pra aquela imensidão lá e tal. Beleza. Aí ele entra na música Tranquility Base Hotel and Casino, que dá o nome do álbum, né? Eu gosto dessa música também. É boa. Aqui na próxima, Golden Trunks também, ele começa a fazer umas críticas lá e até parece que ele dá uma cutucada em algum presidente. Eu acho que ele dá uma cutucada no presidente dos Estados Unidos, que na época era e ainda é o Donald Trump, porque ele fala assim que algumas coisas, a questão do glamour, ele fala que lembra o líder do mundo livre. Ele fala assim, ó, the leader of the free world. Ele lembra aqueles lutadores, né, de boxe que usa os Golden Trunks, que é aqueles shorts dourados, sabe? Que o cara tem uma música pra ele mesmo, uma música de entrada e tal. Enfim, falando sobre aquele glamour, né, ele vai criticando esse tipo de pessoas, tipos de atitude, né, que tem não só na música, né, mas na sociedade. Tanto é que algumas partes aqui de algumas músicas, ele fala muito de social media, né? De mídia social. Ele faz umas críticas aí. Na música 4 Out of 5, que é uma das minhas favoritas, que foi o primeiro single a ser lançado, ele fala desse negócio de buscar por aprovação, cara. Porque ele fala como se ele fosse montar sabe, taco, aquela comida mexicana. Então ele como se ele fosse montar uma taqueria, né? Que chama Lá na Lua, e aí o povo dando reviews, né? Sabe que todo mundo agora fica dando review de tudo. A gente fala sobre tudo, né? Dá opinião, aí dá as estrelinhas, aí ele fala, né? De tentar ganhar 4 estrelas de 5, né? Ele fala assim, I put a taqueria on the roof, it was well reviewed, 4 stars out of 5, and that's unheard of. Ele fala que ele monta uma taqueria lá em cima, né? Aqui ele tá falando lá do teto, mas é como se fosse lá na lua, lá nessa estação. Aí ele fala que recebeu bons reviews, né? Boas revisões, ganhou 4 estrelas de 5. Isso ninguém nunca ouviu falar na
na vida, né? Que é uma coisa que é demais, né? Ele usa umas expressões aqui muito interessantes, são expressões que foi falada por esses físicos aí, né? Ele usa até nomes até de Clavius, que acho que é o nome de uma nuvem, The Information Action Ratio, acho que é uma teoria de alguém aí, sei lá, um cara doido. Enfim, ele usa muito essas coisas assim de científico, de lua, de nuvem, de coisas lá para referir ao sucesso, né? Eu tô falando aqui, cara, mas eu só quero falar um pouquinho só de cada música. Você quer falar alguma coisa agora? Não, quando você tava falando aí da taqueria, eu acho que ele falando também desse... Quando ele fala do 4 out of 5, né, de 4 estrelas, eu acho que é meio que uma criticazinha a que hoje em dia a gente meio que tenta resumir tudo numa nota, sabe? Uma nota, exato. A gente faz isso porque as pessoas quantificam isso, saca? Então, por exemplo, quando eu faço vídeo no meu Instagram, por exemplo, falando de um filme, eu dou uma nota. Sim, sim. Só que as pessoas olham só a nota final e não veem nada do que eu falei, saca? Exato. Isso porque a minha nota final, ela é baseada em uma coisa, mas eu expliquei todas as experiências que eu tive com aquela obra e a pessoa foca, tipo assim, puta, mas você deu 2,5, saca? E cara, não, calma, você viu tudo que eu falei antes de chegar nessa nota? É só pra ter um norte. A gente gosta de fazer isso com os álbuns, né? Eu gosto de fazer isso, mas a gente tá falando, a gente experimentou o negócio, né? Mas é isso aí. Aí é esse ponto, né? Que ele fala essa crítica dessa resumida que o povo quer só basear nisso, né? Aí, cara, apesar do nome ser grande e ser uma música que eu, às vezes, não foco nela quando eu tô ouvindo o álbum, que é essa faixa, The World's First Ever Monster Truck Front Flip. Essa música é uma viagem, porque ele fala que ele escreveu o título dessa música, escreveu essa música a partir de um dia que ele estava vendo televisão, e aí ele viu uma propaganda de um acontecimento real mesmo, que foi a primeira vez que sabe aqueles monster trucks, aqueles caminhões grandes, né? Fica passando em cima um do outro. Isso e tal. Aí ele falou assim que tava todo mundo assim, ligado pra ver a primeira vez que esse monster truck ele deu um front flip, que é uma virada de frente pra trás, né? Sei lá, de forma que a bunda do caminhão subiu. Como se fosse uma cambalhota. Cambalhota, né? O carro deu uma cambalhota. Exatamente, que é esse front flip, né? E aí ele fala das pessoas que ficam ligadas nisso e tal, é uma coisa... É interessante passar pela letra dessa música aí. E aí ele tem a próxima música também, fala de science fiction, que também ele usa alguns termos lá bem interessantes de ficção científica. Ele fala algumas referências aí de conectividade, ele fala desse negócio de mídia social, né, também, que parece uma ficção científica, pela alta conectividade que a gente está envolvido, né, na internet. Eu percebi isso, tá? Próximo aí também, que é o She Looks Like Fun, que traduzindo aí, ela parece divertida. Ela parece ser divertida, né? E aí, o que eu vejo dessa música, cara? É como se fosse ele fazendo realmente falando sobre, dando umas cutucadas aí nessa questão da mídia social também. Por exemplo, vamos supor o Instagram, né? Que é o que eu vejo que ele tá falando aqui. Ele tá falando, mesmo que quando você abre ali uma mídia social, lá tem tudo. Aí ele vai falando nomes aqui, por exemplo, Good Morning, Cheeseburger, Snowboarding, Bukowski, Dog Sitting, né? Screwballing. Ele fala várias coisas aqui, porque parece que tem de tudo lá, cara. E aí tem uma parte que ele fala que é brilhante, que é não sei o quê, que tem muitas coisas, muitas pessoas fazendo coisas idiotas, arte social. Cara, é muito louco. Aí eu achei mais interessante ainda que no final, a última frase que ele fala é New Order, uma nova ordem, sabe? E aí eu vejo o negócio se instalando, cara, na cabeça da galera e todo mundo, né, vivendo aquilo ali. Eu tô falando isso, mas eu vivo também fazendo coisa no Instagram e tal. Mas ele fala dessa alienação para muitas pessoas, né, que acaba virando escravos, e hoje em dia muito acontece com algumas mídias sociais que as pessoas ficam totalmente vivendo naquele mundo ali, né? Até mesmo conectando com a música de cima, né, que é a science fiction, que acaba a pessoa vivendo naquele mundo de ficção científica ali, né, que não é real, fora do mundo real, sabe? Beleza, e depois dessa música do She Looks Like Fun, ele entra com a Batphone. Batphone é legal, que é o Batphone, né? Melhor nome de música. Exatamente. E aí é legal também dar uma olhada nessa letra aí, porque ele fala de... Enfim, é como se ele estivesse num bar, parece, cara, que ele tá lá de boa, e aí ele sempre recebe uma ligação, aí ele
tem que resolver os problemas. É como se fosse o Batman, né? Mas assim, é uma coisa por trás ali também relacionado à ficção científica, né? E aí ele termina, cara, o álbum com The Ultra Cheese, que é uma música bem melódica, né? Interessante que ele é um pouco diferente com toda a temática do álbum ali, mas esse título, The Ultra Cheese, que é o ultra queijo, que na verdade também dá uma ideia aqui muito interessante de ser uma... Sabe quando a gente fala que uma música é cheesy, né? Que é uma música pegajosa, né? Que... Cheesy também, eu acho que eles usam muito no sentido de brega. Como se fosse isso. E aí ele fala que essa música é como se fosse um ultra brega, né? Enfim, é uma das estratégias que eu percebi aqui, por ser uma música mais palatável pra galera, por ser mais melódica e tal. E aí ele vai falando mesmo aqui, ó. Ele começa a música falando assim, ó. Lembra, mantém na cabeça que é como se ele estivesse lá nessa base lunar, sozinho, solidão, estrelado. Aí ele fala assim, ó. Still got pictures of friends on the wall. I suppose we aren't really friends anymore. Né? Eu ainda tenho as fotos dos meus amigos na parede. Eu suponho que nós ainda não somos tão amigos mais, né? Então, pode ser que o cara tá sozinho ali, com só as fotos, não tem mais amizade com a galera, né? Ou também, que é o que acontece muito em mídia social, você tem fotos da galera ali de todo mundo, você não é amigo de porra nenhuma, né? E aí ele fala assim, ó, Maybe I shouldn't ever have called that thing friendly at all. Get freaked out from a knock at the door when I haven't been expecting one. Aí ele fala, talvez eu não deveria ter chamado isso de amizade, né? De uma coisa amigável, né? E eu fico assustado quando alguém bate na porta, às vezes vem te visitar e você fica assustado porque você não tá esperando ninguém, é uma coisa mais comum de acontecer, né? E aí ele vai esse aqui, né? Falando e tal. Lá no mais pra frente, cara, na última estrofe da música ele fala assim, oh, the dawn won't stop weighing a ton. Ele fala assim que essa madrugada ali, ela não vai parar de pesar uma tonelada. Eu acho que é um pouco ao contrário, porque fala aqui que essa hora do dia não vai parar de pesar uma tonelada. Tem uma outra música do álbum, do penúltimo álbum deles, que ele fala mais ou menos essa pegada aqui, acho que de uma forma contrária, que ele fala de uma forma contrária, que lá antes não pesava e aqui não vai parar de pesar uma tonelada. É mais ou menos esse paralelo que ele bota aí. E aí ele acaba o álbum assim, cara, como se fosse totalmente mais ainda solitário, com medo da conexão social com as pessoas e tal. E é mais ou menos isso aí que eu entendi desse álbum, cara. Então eu vejo o álbum, cara, como uma coisa assim, belíssima. É um conceito muito doido. O cara falando ali de muita coisa, de formas sutis, de algumas formas também diretas, né? De uma perspectiva de um personagem que está num hotel cassino lá numa base lunar, entendeu? Por isso da ficção, eu acho que eles ambientaram realmente de propósito para soar como se fosse num filme de ficção científica, né? Então tem muito isso aí. Essa é a minha opinião. E coincidentemente, eu dou um 4 out of 5 pro álbum, 4 de 5. Pô, achei que você ia dar 5 de 5, não pô. Vou. Você achou, né? Aham. Eu só não faço 5 de 5, apesar de que quase foi, por causa dessas duas músicas, assim, da estranheza. Eu achei que foi demais, assim, foi um pouco agressivo a estranheza que ele causou nas primeiras vezes. Hoje eu já acostumei, a gente acostuma com aquilo, né? Mas eu acho que ele poderia ser um pouco diferente na construção da musicalidade ali. Não na letra, né? Mas nos instrumentos, na escolha de instrumentos que ele fez ali. É engraçado. Eu gosto de coisas estranhas, gosto de filmes estranhos, gosto do álbum do Jack White que a gente falou aqui mais cedo, que é estranhíssimo. Eu acho que conceitualmente, na construção, tanto visual quanto as letras e até sonoramente, assim, como um conceito, como um álbum conceito, eu acho que ele é sensacional. Só que, ao mesmo tempo que eu gosto muito do conceito, eu gosto quando é agradável de ouvir. Sim, sim. E pra mim, esse álbum não é tanto, sabe? Tem hora que eu me perdi, assim, total. Às vezes escutando, é meio que eu perdi o interesse, talvez, por tanta viagem tudo junto, assim, saca? Então, eu acho o Arctic Monkeys foda. Eu concordo com você que toda vez que eles lançam uma parada, eles mudam. E o pior é que é difícil isso, porque às vezes eles lançam um negócio muito foda e você quer mais um pouco daquilo e você fala, não, a gente já, we moved on. Não é isso aí mais não, sabe? Estamos fazendo outra parada aqui. Já passou, já. Eu acho isso foda. Mas, dito isso, como pra mim a melodia, ela é muito importante no processo de eu consumir uma música, eu dou 2 de 5.
Eu dou 2 de 5 Ok. pra esse último álbum do Arctic Muito Monkeys. decepcionante. Muito decepcionante. Cara, mas é bonito. O álbum é bonito. Ah, não é nada. É bonito nada. Bonito é o nome aqui, ó. Art Pop, Lounge Pop, Space Pop. Tem art pop Não, aí mas também? sim, não, Pop mas- estranho. Não, aí, não, ó. esse aqui não tem, não. Esse aqui não tem, não. Tem Psychedelic Pop, que eu acho que esse aqui é o pop estranhíssimo. É o daquela mulher norueguesa. Mas, não, cara, que isso. Eu respeito, entendo o seu ponto de vista. E é isso realmente que aconteceu com muitas e muitas pessoas que eu ouvi falar sobre o álbum. E é isso, porque realmente o álbum ele causa essa estranheza, né? Eles fizeram uma apresentação, cara, eu não sei aonde, tem no YouTube, de Na lua. dessas músicas novas. Não, aí o visual, cara, é como se fosse você estivesse assistindo aquela televisão lá dos anos 70, com aquela imagem meio laranjada, meio borrada, sabe? Eles fizeram um filtro e apresentaram algumas músicas desse álbum lá, sabe? Então ficou interessante. E tanto é que na turnê que eles fizeram, eles trouxeram essa roupagem pra dentro do palco, né? Então eles colocaram umas luzes no fundo, eles colocaram, cara, uma galera, por exemplo, como se fosse algumas pessoas vestidas de macacão vermelho com aquelas câmeras antigas, sabe? De televisão antiga, fazendo umas filmagens, assim, no meio do show. Então eles trouxeram essa ambientação, sabe? O palco é todo diferente, assim, eles colocaram pianos e tudo, trouxeram outros músicos pra fazer toda aquela ambientação sonora lá pro álbum, né? Pras turnês. Então, é diferente, realmente. E, assim, era o que eu meio que esperava do Arctic Monkeys. Ao mesmo tempo, eu não sei o que eu esperava, porque é aquilo que eu te falei, né? De um álbum pro outro, não dá pra saber. Então, pra mim, tendo uma banda como o Arctic Monkeys tocando até hoje, fico feliz, cara, porque eles não vão seguir uma moda, eles não vão seguir um padrão, entendeu? É lógico, eu gosto de bandas... O que eu achei que fosse acontecer depois do AM, né? Eu também. Eu gosto de bandas que seguem o padrão. Porra, tem várias bandas que eu gosto que eles têm a mesma fórmula de música e seguem aquilo lá e eu gosto disso, né? Inclusive a minha banda favorita, eles têm um padrão, eles têm uma fórmula de fazer música. Pra mim é ótimo, eu gosto, né, do que eles fazem. E bandas como o Arctic Monkeys que fazem isso, cara, eu acho muito legal. É isso aí. Então, beleza. Chegamos ao fim, um dos meus episódios favoritos que eu queria falar, eu queria deixar registrado isso que eu falei hoje, né? Vamos finalizar o episódio com uma música, então, do Arctic. Vou deixar você escolher. Porra, eu? Ficar felizinho, né? Já que você não gostou do álbum, já que você achou o álbum uma bosta. Antes de fechar o episódio, a gente precisa escolher os próximos. Ah, isso é verdade, é verdade. Então você fala. Você vai escolher primeiro e aí eu vou te surpreender aqui. Não, senhor, você pode escolher. Você não faz ideia do que eu vou escolher, cara. Não faço. Então, por isso, porque eu tenho algumas opções aqui. Not in a Million Years. Vai escolher Lady Gaga? Eu falei a million, não a billion. Não, pode escolher, porque eu não sei. Eu tenho algumas opções que eu deixei aqui, né? Não é nenhuma das suas, eu te garanto. Não é álbum novo. Não é álbum novo. Não é álbum novo. Não é álbum dessa década, da que acabou, né? Porra, ok, Felipe. Ok, now you got me. Oh, shit. Então, beleza, eu vou escolher um álbum novo, então, Felipe. Deixa eu escolher primeiro. Eu vou ter que escolher o The Killers, Imploding the Mirage. Eu tava com outras opções aqui, eu posso te falar? Outra opção que eu tinha, que era o álbum do Gustavo Bertone, que ele lançou recentemente, né? The Fine Line Between Loneliness and Solitude. Eu achei esse nome belíssimo. Outra opção que eu tinha aqui, Felipe, era o álbum novo do Phantom Planet, Devastator, lançado há alguns meses atrás. Anyway, tinha outros aqui, mas o álbum do The Killers saiu sexta-feira passada, e como um bom fã de The Killers, eu preciso gastar um tempo agora mergulhando nesse novo álbum do Killers. Então, there you go. Vamos lá, então. Tá preparado aí? Manda. Vamos lá, a minha escolha é um álbum que eu conheci esse artista. A música dele, ele tem uma música que é ultra mega famosa, mas eu nunca tinha parado pra escutar o álbum dele. Quando eu digo o álbum, é porque ele só teve um álbum antes de tragicamente falecer. E eu estou falando de Jeff Buckley com o álbum Grace, que tá completando esse ano 26 anos. E quando eu escutei esse álbum por uma indicação de um podcast de música que eu curto muito, brasileiro, que chama Troca o Disco, os caras são muito fodas, e aí um dos caras citou o álbum do Jeff Buckley, e eu falei, caraca, Jeff Buckley fez a versão que todo mundo conhece da música Aleluia, né? E eu falei, cara, eu nunca ouvi o álbum do Jeff Buckley, e aí eu ouvi, cara, e aí eu falei, puta, velho, é maravilhoso. E
nesse álbum tem de tudo. Eu lembro que eu já escutei ele várias vezes. Esse álbum, ele tem de tudo nesse álbum, cara. Sim, cara. Muito, é maravilhoso. Muito interessante. Ele só teve esse álbum justamente porque ele faleceu tragicamente. Ele morreu afogado, cara. Ele morreu afogado no rio Mississippi, em 97. Só um gancho, deixando um gancho aqui pro pessoal que tá ouvindo. Nós dois traduzimos a música Hallelujah, a versão dele, né? A gente puxa pra versão dele, que é uma versão que a gente mais gosta. Tá lá no meu IGTV. É isso aí. Eu sou professor de inglês, então eu convidei o Felipe, a gente fez uma tradução dessa música. Tá lá, tá salva lá. É isso. Então vamos ficar aí com Star Treatment. Belíssima, vambora. Star Treatment pra fechar o episódio. Solta o som então, Felipe, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Lembrando que vai rolar episódios em inglês aqui também, hein, galera? Fiquem atentos. Se não sabe inglês, bora estudar. É isso aí, gente. Até a próxima e valeu! Peace out. Wanted to be one of the Strokes. Now look at the mess you made me make. Hitchhiking with a monogrammed suitcase, miles away from any half-useful imaginary highway. I'm a big name in deep space, ask your mates. But Golden Boy's in bad shape. I found out the hard way that here ain't no place for dolls like you and me. Everybody's on a barge floating down the endless stream of great TV. 1984, 2019. Maybe I was a little too wild in the 70s. Rocket ship grease down the cracks of my knuckles. Karate bandana, warp speed cheek, hair down to there, impressive mustache. Love came in a bottle with a twist of cap. Let's all have a swig and do a hot laugh. So who you gonna call? The Martini Police. Baby, that isn't how they look tonight. Oh no, it took the light forever to get to your eyes. I just wanted to be one of those ghosts you thought that you could forget, and then I haunt you via the rear view mirror on a long drive from the back seat. But it's alright, 'cause you love me and you recognize that it ain't how it should be. Your eyes are heavy and the weather's getting ugly, so pull over, I know the place. Don't you know an apparition is a cheap date? What exactly is it you've been drinking these days? Jukebox in the corner, long hot summer. You got a film up on the wall and it's dark enough to dance. What do you mean you've never seen Blade Runner? Or maybe I was a little too wild in the 70s. Back down to earth with a lounge simmer shimmer. Elevator down to my make-believe residency. From the honeymoon suite, 2 shows a day, 4 nights a week. Easy money. So who you gonna call? The Martini Police. So who you gonna call? The Martini Police. Oh, baby, that isn't how it looks tonight. It took the light absolutely forever to get to your eyes. And as we gaze skyward, ain't it dark early? It's the Star Treatment
Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.